envolve o concurso de soldados, PM/BM e também o CFO para o quadro de primeiro-tenente para oficiais de saúde. Então envolve o concurso de soldados. O pessoal entrar aí para a gente bater um papo e já falar da nossa pauta. Algumas pessoas já online aqui. Instagram e Facebook. Compartilha aí a nossa live. Envolve mais de 100 mil pessoas, mais de 100 mil candidatos, envolvendo os dois concursos. Então, solicitei algumas medidas, vou explicar para vocês aqui durante a nossa transmissão e falar da nossa pauta. Já deixar bem claro que não vamos discutir a parte material, e sim a parte processual, o que tem mais causado angústia a todos os candidatos é a não divulgação do resultado. Então a nossa pauta é processual, não vamos discutir aqui classificação, cotas, idade, nada disso. Vamos nos restringir ao andamento processual. A nossa pauta é essa, eu divulguei nas redes, está rodando nos grupos de WhatsApp também. A intervenção do Ministério Público eu vou explicar também, da OAB e o pedido que eu fiz na Defensoria Pública para que ela tome algumas medidas. Vou explicar tudo. E por fim, nós vamos discutir sobre a formação de uma comissão dos candidatos para tentar solucionar o problema. Então a nossa pauta estritamente será essa. Não vamos discutir questões materiais do edital, e sim processuais do mandato de segurança que está em andamento no Tribunal de Justiça. Só mais algumas pessoas entrarem aqui. Já tem mais de 30 pessoas no Instagram e no Facebook, para que a gente possa já adentrar na pauta específica. Rodrigo, Diana Keila, Jonatas, Marcelo Pita, Daiane, Marcelo Copelo, várias pessoas aí, tanto de Salvador quanto do interior do estado. Foi um concurso de 2019, o edital 2 e 3, que foi suspenso agora em janeiro de 2020, e já temos pessoas aqui suficientes para que a gente possa adentrar mais especificamente na pauta. Então, pessoal, todos já sabem qual foi o desfecho desta suspensão. A Defensoria Pública do Estado da Bahia ingressou com um mandado de segurança coletivo, sustentando algumas ilegalidades. E deixar bem claro, não estamos aqui contestando o mandato de segurança coletivo impetrado pela Defensoria Pública. Muito pelo contrário, a iniciativa é louvável, as pontuações estão bem fundamentadas. Realmente, o edital ele trouxe várias nulidades que não deveriam existir ali tanto para a mulher quanto para o homem, e foi baseado, para quem não acompanhou o mandato de segurança, eu vou disponibilizar o meu WhatsApp, eu estou com o processo na íntegra de todo o andamento e vou explicar para vocês, mas foram 4 pontos bases: a desproporção do número de vagas entre homens e mulheres, os exames admissionais invasivos, que seriam ginecológico, citologia e outros mais, o direito à remarcação do TAF pelas gestantes e a comprovação do momento da idade do concurso. Foram esses os 4 pontos que foram sustentados pela Defensoria Pública do Estado da Bahia no mandato de segurança coletivo. Só com uma observação importante: o concurso, o edital, foi de outubro de 2019. A Defensoria Pública só ingressou com a ação em janeiro de 2020. Então observe aí um lapso temporal, que essa situação já deveria ter sido resolvida muito antes, porque o edital já estava disponível desde outubro. Então, perdeu-se, na verdade, as instituições, e aí envolve o Ministério Público, a OAB, a Defensoria Pública, há muito tempo. E isso causou um prejuízo de enorme monta para todos os candidatos, porque até hoje as pessoas estão sem receber um resultado, não sabem se continuam nos seus trabalhos, outros estão desempregados. Eu recebi mais de 200 mensagens, não consegui responder todo mundo, de diversos casos, e as pessoas só pedindo assim: doutor, eu só quero o resultado, eu só preciso do resultado para eu tocar a minha vida. Então imagine vocês, as pessoas se dedicam durante anos estudando em cursinho,
abdicando de convívio com seus familiares. Tive casos, inclusive de algumas pessoas narrando que estavam passando fome no momento do estudo do concurso, que dependiam de familiares e de amigos, e é verdade, e deixar bem claro aqui já, não se trata, e aí serve para toda a sociedade, para as instituições baianas, não se trata apenas de um emprego. Quem quer adentrar na carreira policial militar, existe ali por trás um sonho, existe ali uma responsabilidade das pessoas que querem fazer a diferença na sociedade, que querem ingressar no campo da segurança pública. Não é simplesmente um concurso. E por isso que eu fui até os órgãos na data de ontem, os protocolos estão aqui. Foram 3 protocolos, eu também vou disponibilizar isso, eu vou deixar meu WhatsApp, quem quiser, eu vou mandar cópia do número dos protocolos. E saber que é um sonho que a pessoa está vivendo ali. Então, essa questão processual está angustiando demais. As pessoas só precisam da divulgação do resultado. Então, o processo só foi em janeiro de 2020, às vésperas da realização da prova. Então, aí houve, na verdade, um impasse jurídico que só quem está prejudicado são os candidatos. Mas tudo bem, avancemos. Essa é uma pontuação, uma reflexão que todos devem fazer. Doutor, como é que está o processo? Todo mundo me pergunta isso. As pessoas só querem um resultado, mas é necessário a gente primeiro falar do processo. E tem uma informação importante, eu analisei esse processo na íntegra e descobri um fato jurídico, que pode causar uma grande questão aí no judiciário, que é o pedido do mandado de segurança. Eu vou citar mais à frente. Então, para que vocês tenham noção temporal do que aconteceu. Foi distribuída a ação em janeiro de 2020, dia 8. O despacho de intimação da desembargadora saiu para o Estado se pronunciar em 72 horas. Logo em seguida, houve um pedido de reconsideração da Defensoria Pública, solicitando ao Judiciário que não necessitava de uma intervenção do Estado, porque ia atrasar ainda mais aquele andamento processual e precisaria do retorno liminar. E foi o que aconteceu. O pedido de reconsideração foi feito dia 15 de janeiro e a decisão da liminar saiu dia 16. Pronto. Esse é o lapso temporal. Daí para frente, o que houve foram os efeitos. A decisão, vou ler para vocês na íntegra, a parte final em fine, para quem não tem, ou para quem não viu a decisão, foi desse seguinte sentido. E aqui é uma observação importante que eu vou citar lá na frente, qual foi o vício processual que aconteceu nesse mandado de segurança e o que é que pode ser feito. Abre aspas. Ante o exposto, com base no poder geral de cautela consagrado no artigo 297 do CPC e na Lei 12.016 de 2009, que é a Lei do Mandado de Segurança, determino a suspensão do concurso público para admissão no curso de formação de soldado, edital SAEB 2 de 2019, provas dia 19 de 1 de 2020, e para a seleção de candidatos ao estágio de adaptação ao posto de primeiro-tenente de quadro de oficiais de saúde. Edital SAEB 3 de 2019, prova no dia 26 de 1 de 2020. Após a realização das provas objetivas e discursivas já designadas, até o julgamento final do mérito deste mandamus. Esta é a parte final da decisão. Todos os fundamentos foram apresentados pela Defensoria, foram acatados como válidos, tanto que a liminar foi deferida. O Estado, logo à frente, contesta tudo, diz que não houve vício, que os exames são normais, que o momento da comprovação da idade é no momento da matrícula no curso de formação, que os exames admissionais são necessários, enfim. O Estado não reconhece as ilegalidades, ele entende que o edital está completamente conforme com a legislação e daí contesta tudo. Pensando nisso, tentando reverter a decisão, ele apresentou um agravo interno. O que é agravo interno? É uma forma de recurso, é um tipo de recurso processual para reverter aquela decisão liminar. Ou seja, houve a decisão liminar monocrática da desembargadora e o Estado recorreu dessa decisão, agravou internamente no próprio Tribunal de Justiça e também já existe um recurso no STF, mas eu quero me concentrar aqui no TJ, até porque o processo nasce daqui, está possivelmente para ser julgado pelo ministro Dias Toffoli, está na parte ainda de intimação das partes, manifestação, para logo depois ser apreciado, mas esse é o de Brasília. Eu quero me concentrar aqui
até para pontuar com vocês esta decisão do TJ. Então, o Estado recorreu da decisão, um agravo interno apresentado no TJ, pedindo, na verdade, a revogação daquela liminar que suspendeu o concurso e entende que haverá um prejuízo para os candidatos pela falta de divulgação do resultado, pela posse, que seria já em outubro de 2020, e que apenas poderia suspender os atos impugnados para manter o andamento do processo seletivo. Então, não teve ainda nenhuma decisão judicial deste agravo interno, leia-se deste recurso. O mandado de segurança foi uma peça apresentada pela Defensoria Pública, houve a liminar positiva suspendendo o concurso. O Estado veio e recorreu dessa decisão liminar e está aqui no TJ um agravo interno também. Eu baixei ele completo e está à disposição dos senhores. Mas, doutor, por que não divulga o resultado? Eu só preciso do resultado. Eu não consegui responder, eu respondi mais ou menos umas 110 mensagens, tanto no WhatsApp quanto no Instagram. Por que não divulga o resultado do concurso se a suspensão foi determinada após a realização das provas objetivas e discursivas? Eu expliquei isso, salvo engano, na terça-feira, na Assembleia Legislativa da Bahia. Estive lá com o deputado Capitão Aldi, que está também tentando intermediar. Foi até um pedido dele que eu esclarecesse para toda a comunidade baiana essa situação processual. Ele manifestou-se na Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública. A presidente ficou de analisar o caso e tentar intermediar de alguma forma. Isso são ações mais diplomáticas, não se trata de discutir a parte processual. Meu papel aqui é explicar o andamento do processo para vocês e aproveitar para mandar um abraço lá para o Capitão Aldi, que é uma grande referência na segurança pública da Bahia, de concurso público também. Então, estive lá com ele, expliquei para algumas pessoas e para o próprio capitão que a suspensão por si, ela não impede a divulgação do resultado. Esta é uma questão processual, com respeito às opiniões contrárias, mas não impede a divulgação do resultado. Mas, doutor, então por que não divulga? Cabe aí uma sensibilidade do poder público de entender que são mais de 100 mil candidatos, são 100 mil pessoas, independentemente do resultado ser positivo ou negativo para elas, há ali um desejo de ter a sua satisfação profissional realizada, mesmo que o resultado não seja classificatório para eles poderem estudar para outros concursos, para tocarem as suas vidas. Então, é mais uma questão de sensibilidade social do que jurídica. Mas a questão prático-jurídica é a seguinte: já que o concurso está suspenso por uma decisão liminar, por tabela, por consequência, os efeitos dessa suspensão recaem também na divulgação do resultado. Ou seja, o Estado ele preferiu recorrer de uma decisão, recorrer novamente, que foi para o STF, e não divulgar, para que ele não seja até penalizado. Mas aí é que está. Se ele divulgasse o resultado, estaria descumprindo uma medida liminar, aí cabe uma discussão jurídica, aí cabe um embate jurídico. Mas a suspensão por si não impediria a divulgação do resultado. Até porque aí estaríamos tratando de um fato modificativo, porque as pessoas estão desesperadas. Eu recebi, inclusive, mensagens, estive também com o capitão na página dele, ele me enviou algumas mensagens, eu recebi na minha, algumas pessoas falando que era até passível de suicídio. Então, gente, não é brincadeira, não é tentando taxar as pessoas, não é isso, é uma responsabilidade social aí. Há uma grande repercussão. São várias pessoas, são sonhos, estamos tratando aí não só de processo. O processo é uma coisa, o judiciário está fazendo o papel dele, as instituições estão fazendo o seu papel devidamente ou na medida das suas proporções, estão fazendo, aí não é momento para isso, mas é mais uma questão aí de mobilização. Então, o que é que pode ser feito nesses processos? Eu falei do recurso que está no STF, está na fase de manifestação das partes, intimação. Algum candidato até me mandou um print ontem à noite de uma movimentação. Aí essa parte é de intimação, para se manifestar o órgão e as partes interessadas. Ainda não tem uma decisão. Assim que sair, eu vou acompanhar, vou me cadastrar no processo apenas como acompanhante, não sou parte do processo, tá? Até explicar para vocês como foi
sustentadas essas minhas petições. Trata-se ali de um direito da advocacia. O advogado tem uma função de atender também clamores sociais e não estava literalmente acompanhando a situação de individual, estava acompanhando a situação coletiva e estou acompanhando a situação coletiva. Então foi isso que me moveu de conversar com várias pessoas e não era nem discutir o processo. O que me deixou sensibilizado de fato foi as pessoas falarem comigo e me mandarem mensagem falando: doutor, eu não me importo com o resultado, eu só preciso ter o resultado. Só preciso disso. Então assim, houve uma manifestação de uma instituição que foi a Defensoria Pública, louvável. Os 4 pontos realmente são totalmente arbitrários, ilegais, corretos, só que o manejo desse mandado de segurança ele deixou margem aí para uma discussão de instabilidade para a sociedade. Mas vamos adiante. Então, esse recurso no STF, como eu falei, eu não vou adentrar, está lá na parte de manifestação das partes. E o que é que pode ser feito? Primeira coisa que eu vou ter que pontuar com vocês foi o seguinte: a suspensão do concurso, gravem isso que eu estou falando e apresentem para outros colegas da advocacia, para outros profissionais que você tenham confiança de que eles saibam do que está sendo tratado, conheçam um pouco de processo, mas gravem isso que eu estou falando. Analisei o processo e não existe, no mandato de segurança coletivo, não existe pedido expresso de suspensão do concurso. Doutor, que é isso? Que loucura é essa? Repito, com todo respeito à instituição da Defensoria Pública e do mandato de segurança coletivo, deixo bem claro, reputo como legítimo, como válido, e não está aí recaindo na Defensoria uma responsabilidade jurídica, mas foi o Judiciário que ultrapassou o seu poder de decisão, e eu vou explicar por quê. O mandado de segurança, sustentando aquelas 4 linhas que eu identifiquei com vocês logo no início: desproporção do quadro de vagas, exames admissionais, direito à remarcação do TAF e o momento da comprovação de idade máxima. O mandato de segurança, a petição inicial, a petição exordial do mandato de segurança, trouxe todos esses 4 pontos que eu falei e sustentados, mas não pediu ao final a suspensão do concurso. Não há pedido expresso para a suspensão do concurso público 2019, o edital 2 e 3. Existe sim um pedido na petição inicial para retificar o edital nestes 4 pontos, um pedido liminar e também um pedido em fine, um pedido final, a mesma coisa, e que as pessoas não fossem desclassificadas ou prejudicadas por esses itens que constem no edital. Este foi o pedido. O processo está aqui à disposição de vocês. Não há pedido expresso ali na petição inicial para a suspensão do concurso. Poxa, doutor, então o senhor está me trazendo um fato novo. É o que o Código de Processo Civil traz. O que é um fato novo? Não é novo no processo porque as pessoas não identificaram isso. É um fato modificativo e a decisão judicial ela acabou ultrapassando os limites da lide, os limites do pedido. E qual a consequência jurídica sendo identificada pelo próprio tribunal? O Código de Processo Civil 2015 trouxe também uma grande modificação nesse sentido, que havendo um limite de atuação do Poder Judiciário sobre um pedido específico, ele próprio pode rever. Ou seja, o tribunal, sendo provocado, ele pode rever e apenas mandar retificar as partes que foram questionadas pelo mandado de segurança coletivo, porque ele ultrapassou o limite da sua jurisdição, da sua decisão, o limite do seu poder de decidir. Houve aí, na verdade, um ativismo judicial. Ele agiu a mais do que foi pedido. Doutor, como é que se classifica isso? Vocês que estudaram por concurso, com certeza passaram pela matéria de direito. Quando o pedido ultrapassa, na verdade, quando o juiz ultrapassa em uma decisão o pedido que foi feito, ele proferiu ali uma decisão ultra petita. O que é isso? A mais do que foi pedido. O mandado de segurança coletivo pediu a retificação do edital e o não prejuízo aos candidatos e candidatas
por aqueles itens que estão lá, que ainda não foi retificado, já que o concurso está suspenso, não houve a decisão liminar posterior, nem o enfrentamento do mérito. Esse é também um ponto que eu vou tratar no final. Não houve enfrentamento do mérito do mandato de segurança, que já teria, na verdade, resolvido todo esse imbróglio processual, se as instituições, conforme eu provoquei a partir de ontem, desde ontem, na verdade, possam também atuar e ajudar aos mais de 100 mil candidatos. Enfrentar aquela discussão. Não pode ficar um processo desse coletivo lá parado. Nós sabemos da deficiência do judiciário baiano. Nós sabemos também da competência de inúmeros desembargadores do nosso tribunal, mas também conhecemos a realidade de que são milhões de processos. Então, não há nenhuma preterição aos outros processos, mas aí estamos tratando de uma questão de repercussão pública, de interesse completamente coletivo, e aí o enfrentamento do mandamus eu vou tratar mais ao final. Então, como eu havia dizendo, houve aí uma decisão superior ao pedido, com todo respeito a quem entenda o contrário. Pode apresentar para os colegas advogados, tentem analisar, eu vou dar uma sugestão ao final de como a gente pode resolver isso. E a própria lei do mandato de segurança, lá no artigo 7º, diz que ao despachar o juiz ordenará que se suspenda o ato a qual deu-se o motivo ao pedido. O ato que deu motivo ao pedido, os atos foram aqueles 4. Não havendo, portanto, pedido expresso na inicial de suspensão do concurso, leia-se, a decisão judicial deveria se limitar à retificação do edital e as outras etapas correrem justamente como estava na programação. Se houvesse a necessidade de anular o concurso numa decisão final ou na própria decisão liminar, o refazimento das provas, todas as pessoas iam estar mais tranquilas, porque iam saber se pontuou bem, se pontuou mal, se poderia entrar em um novo emprego, se preferiria esperar. Precisam, inclusive, de recursos para fazer exames admissionais, fazerem uma bateria de exames, se prepararem para o TAF. Enfim, existe toda uma logística. A carreira policial não é brincadeira. Estamos falando aí de uma instituição de segurança pública, no estado como a Bahia, que não vou entrar aqui na parte de criminalidade, não tem nem o que discutir. Para vocês terem uma noção, aposentam-se mais ou menos, se afastam 7 a 8 mil policiais por ano e ingressam a cada 2, 3 anos 1.000, 1.500, 2.000 policiais. Então essa proporção não bate. E as pessoas têm um desejo, respeito aqui à Polícia Militar, tenho uma maior admiração. Já falei em outros momentos, tenho inúmeros policiais militares, tanto dos praças quanto dos oficiais. Então, e outras pessoas que têm um desejo, têm um sonho. Pessoal, não estou aqui tratando de interesse pessoal não, mas me sensibilizo com a realidade de vocês, porque eu também já fui concurseiro. Antes de aceitar a minha missão como advogado, eu fiz alguns concursos, eu sei como é a realidade. É difícil, então estamos tratando aí de uma realidade totalmente diferenciada. Mas voltemos, então, o próprio artigo da Lei de Mandado de Segurança está lá no artigo 7º da Lei de Mandado de Segurança, estabelece isso. E o CPC, no artigo 141 e 492, diz que o juiz, leia-se juiz, desembargador, juiz no sentido de Estado, ele deve se limitar aos limites propostos pela lide. Leio na íntegra. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, sendo proibido não conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, ou seja, é o caso, a parte que é a Defensoria Pública, representando, claro, uma coletividade, a parte são vocês mais representados, deveria pedir a suspensão e não foi. Na petição inicial não tem essa identificação. E o artigo 492 diz, é vedado ao juiz interferir em decisão de natureza diversa da pedida. Ou seja, a decisão ultrapetita é aquilo que vem a mais. Você ingressa judicialmente, para que fique bem claro, você ingressa judicialmente pedindo A. O juiz lhe dá A, B, C. Você não pediu B e C, você pediu A. Então ele ultrapassou aí os limites da sua decisão. Ele deu a mais do que deveria. Isso é ruim? Não é essa a questão. Não estou questionando aqui a legalidade ou não da suspensão. É o Código de Processo Civil que diz que, havendo uma nulidade em um ato, uma decisão judicial, o processo pode ser considerado nulo. Pode ser considerado nulo, desde que provocado. Neste caso específico, a doutrina e na jurisprudência brasileira entende que,
feriu aí o princípio da distrição, o princípio da congruência ou da conformidade. O que é isso? Você ingressa judicialmente para este fim e a justiça lhe dá exatamente aquilo que você pediu. Então, há aí uma possibilidade de esse processo ser declarado nulo. Este é um posicionamento jurídico meu, do nosso escritório, do nosso corpo de advogados. Respeito às opiniões contrárias, mas havendo inclusive uma decisão ex officio do próprio tribunal, ele pode rever esse ato para que ele não seja declarado nulo e dizer, olha, reconsidera a decisão liminar proferida em tal data, com os fundamentos já expostos, tendo em vista que foi identificado que este juízo ultrapassou os limites do pedido e determina a partir de hoje, ou de tal data, a retificação do edital nos fundamentos expostos no mandado de segurança coletivo, tais pontos, e refaço a decisão determinando o prosseguimento das outras etapas ou, pelo menos, a divulgação do resultado. Isso é automático? Não, isso é um posicionamento jurídico. Há, inclusive, decisões que entendem, nesse caso específico, da decisão ultra petita. Eu estou citando o caso prático porque é o que importa aqui pra gente. Mas há discussão. Então, vendo tudo isso, acompanhando a angústia, a necessidade de uma intervenção melhor no processo, no sentido de dar uma satisfação às pessoas, o que me deixou também muito comovido foi que a maioria dos candidatos sequer tem noção de como está o processo, de como está o andamento do processo. Algumas pessoas têm mais prática e é normal algumas pessoas não conseguirem consultar o processo, porque são vários sistemas e a consulta é pública, enfim, mas muita gente não tem habilidade e não conhece o sistema, outras não, outras já têm mais facilidade. Então muitos candidatos, também foram algumas mensagens que eu recebi, queria saber, doutor, o andamento do processo e está na mão da desembargadora e isso e aquilo. Eu falei, calma pessoal, eu vou fazer uma transmissão para explicar tudo isso para vocês. Então muita gente não sabia sequer do andamento do processo. Então eu já expliquei para vocês, para quem entrou após a nossa iniciação aqui da live, o processo está em andamento aqui no TJ, as partes já se manifestaram, leia-se o Estado, impugnou tudo, disse que o edital está normal, que não há nenhum tipo de vício, e ingressou com recurso com agravo interno no próprio Tribunal de Justiça, que ainda não foi julgado. Saiu uma decisão dia 18, véspera de Carnaval, determinando a intimação das partes para se manifestarem do recurso e também um recurso no STF. Mas, como eu falei, eu vou me concentrar a essa decisão aqui do TJ, até porque eu identifiquei aí uma possível nulidade, uma possível nulidade, vai depender do peticionante no mandado de segurança, para que possam, na verdade, discutir. E se não havendo a nulidade, há como rever a determinação da suspensão? Tem também. Então, vendo tudo isso, analisando todo esse contexto, vendo a necessidade de dar uma resposta mais prática, mais objetiva para os candidatos, eu, pessoalmente, na minha condição de advogado, no fundamento do artigo 2º da lei do Estatuto da Advocacia 8906, e do meu direito de petição, qualquer um tem o direito de petição, inclusive vocês poderiam fazer isso também, vocês têm o direito de peticionar no órgão, em qualquer órgão, isso é fundamentado na Constituição Federal. Com esses fundamentos eu decidi tentar ajudar, tentar trazer uma resposta para a sociedade neste sentido. Então, eu peticionei no Ministério Público uma petição para que o Ministério Público, mesmo que ele foi determinado a se manifestar lá no processo, no mandado de segurança, saia a intimação para intime-se o Ministério Público para emitir a sua opinião. Ele é um terceiro interessado. Eu peticionei no Ministério Público, só beber uma água aqui, viu, gente? Para intervir no processo como amicus curiae. O que é isso? Em apertada síntese, é um amigo da corte. É aquela pessoa que ingressa em uma ação que tem interesse coletivo, difuso, que tem interesse social, para tentar ajudar na divulgação, no desenrolar daquele processo. Divulgação, leia-se, da informação,
de como está o processo, enfim, e ajudar com provas, com manifestações do processo. Então eu peticionei, solicitando, olha, Ministério Público, há aqui um interesse coletivo de inúmeros candidatos e solicito que você ingresse, que esse competente órgão ingresse com o amicus curiae neste processo, nesse mandato de segurança, envolvendo, claro, o agravo, e não há nenhum impedimento que ingresse também no STF. Para quê? Para que ajude os candidatos, para que represente, está lá na sua função precípua, defender, até porque o Ministério Público tem uma comissão específica de concurso, de moralidade administrativa, excelentes promotores, tem colegas lá também, para que eles intervenham neste processo. Isto é de suma importância. Esta foi a primeira petição que eu fiz, solicitando ao Ministério Público. Foi peticionado ontem e ao final a gente vai ver como é que vai acompanhar esse andamento. Então o Ministério Público ele pode ingressar com o amicus curiae para ajudar a desenrolar todos os andamentos processuais, ajudar com provas, representar também a gama de candidatos, e o detentor da ação continua sendo a Defensoria, tá? Não há nenhum aí conflito de legitimidade não. A Defensoria Pública entrou com o processo, o amicus curiae vem para ajudar não só ao peticionante, mas todo o judiciário, beleza? Esta foi a primeira petição. A segunda foi solicitando também a intervenção no mesmo sentido da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção Bahia, que também ingresse no processo como amicus curiae ou que apresente uma manifestação pública que contribua para desenrolar todo o andamento, para que acompanhe o caso. A OAB tem uma comissão própria também, que é a comissão de acompanhamento de concurso público. Tem alguns membros lá também, colegas meus, inclusive de faculdade. Mando um grande abraço aí para meus queridos colegas. E são pessoas competentíssimas, mas que precisam ser provocadas. Então existe uma comissão própria, a OAB intervindo como amicus curiae, tem um arcabouço lá logístico para ajudar neste processo. Então eu solicitei ao Ministério Público, a OAB, para que ingressem no processo, ou seja, são duas instituições de enorme relevância para a sociedade, enorme. Tenho aqui maior apreço pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil, claro, a qual eu faço parte, e que às vezes eu realmente sinto um pouco de necessidade de haver uma melhor intervenção nesses casos, de grandes repercussões, não só uma nota pública, mas intervir de alguma forma, disponibilizar, dar cara na nossa sociedade baiana. Às vezes eu sinto falta disso, mas não é o momento de discutir isso, é apenas revelar o meu enorme intento em provocar a OAB nesse sentido, porque eu sei da competência que a OAB tem, e do Ministério Público também. Então foram essas duas petições, uma no Ministério Público e uma na OAB. Doutor, o senhor falou que tinha uma terceira, que o senhor provocou também a Defensoria Pública. E aqui já vai uma grande controvérsia. Por quê? A Defensoria Pública, ela que suspendeu, em tese, que fez a solicitação de suspensão, mas eu já expliquei o que houve. Então, como é que ela poderia pedir para não suspender o concurso? Não é isso, tá? Fique bem claro, não é isso. Não foi peticionado na Defensoria Pública para deixar de suspender ou suspender, não é isso. O que foi peticionado foi para a Defensoria Pública apresentar uma medida, seja cautelar, seja uma nova ação, seja uma petição intercorrente, seja a provocação diante da decisão superior ao que foi pedido, para apenas e tão somente, leia-se apenas e tão somente, divulgar o resultado do concurso público. Repito, petição do Ministério Público para intervir como amicus curiae, como amigo da corte, como terceiro interessado no processo. Petição da OAB no mesmo sentido, para que intervenha no processo diante da sua legitimidade de representar também a sociedade e os interesses sociais. E por último, o pedido na Defensoria Pública para que ela reanalise, reavalie o andamento processual, e solicite no próprio processo, no próprio mandato de segurança coletivo, uma decisão que lhe dê respaldo e que dê respaldo ao Estado para divulgar o resultado. Ou melhor, o próprio Estado pode peticionar e não só esperar o resultado do recurso que está no STF e no próprio TJ. Então, o próprio Estado, tendo sensibilidade, eu peço que compartilhe esse grupo. O meu WhatsApp vai estar
que compartilhe esse vídeo nos grupos, melhor dizendo. Meu WhatsApp vai estar disponível, meu Instagram pode mandar inbox também. Que o Estado tenha acessibilidade e talvez o próprio Estado peticione, apresente uma petição no processo. E por fim, como se resolve isso do acompanhamento? As 3 pontuações eu já fiz. O que é preciso? É preciso uma mobilização dos candidatos. É preciso reunir uma quantidade de pessoas, e aí eu me coloco inteiramente à disposição para acompanhar todo o andamento processual, mas é preciso de uma forma organizada, de uma representatividade. 100, 200, 300, 500 pessoas, não há problema. Não há problema. Agora a gente precisa tirar dessas 500 pessoas 5, 10 representantes para formar uma comissão e daí a gente conseguir, de forma diplomática e formal, continuar acompanhando todo o desdobramento, seja na resposta do Ministério Público, seja na resposta da OAB, seja também na decisão que a Defensoria Pública pode adotar. E aí a gente pode marcar reuniões, a gente pode provocar o Judiciário, a gente pode apresentar que realmente há ali uma representatividade. Então fica a critério de vocês. Já me coloco inteiramente à disposição. Meu WhatsApp vai ser disponibilizado, o Instagram está aberto para quem quiser me mandar mensagem. Formar um grupo, agora é um grupo organizado. De que forma? A pauta finalística deste grupo é o acompanhamento processual. Não vamos tratar de idade, não vamos tratar de cotas, não vamos tratar de questões materiais do edital, não é isso, é somente a questão processual. Para dar uma resposta para vocês de como está o processo, se houve um avanço das instituições no que nós peticionamos e como o Judiciário se manifestou. E daí dizer, olha, nós conseguimos, nós avançamos, nós precisamos melhorar nisso, então a gente forma uma comissão de 5 a 10 pessoas, representando aí uma quantidade maior, claro, 200, 300, 500 pessoas, não há limite, a quantidade que tiver, mas de forma que seja representada por uma comissão, e daí a gente coloca todo o andamento das questões no grupo, manda para o pessoal, divulga na rede também. Então esses são os passos que nós podemos caminhar. A pauta foi um pouco longa no sentido de que deveria haver uma explicação melhor para vocês. Eu tenho uma audiência ainda hoje, eu vim correndo para o escritório só para gravar essa live, porque eu me comprometi com vocês. Eu tenho uma audiência ainda hoje pela manhã, saindo daqui eu vou direto para lá. Mas eu queria ter esse compromisso honrado com vocês, tá bom? Então, fica aí todas as explicações. Quem não pôde acompanhar desde o início, vai estar lá na minha página do Facebook, também vou colocar no YouTube. Então acompanha lá no YouTube, Dr. Balbino Prazeres, ou no Facebook, Dr. Balbino Prazeres também. O Instagram está aberto, mas a live só fica por 24 horas. E quem precisar do link também pode me mandar um WhatsApp, uma mensagem. Meu número é 71992421245. 992421245. Então, espero que esteja a contento, pelo menos, das explicações. Ver se tem algumas perguntas aqui. Algumas pessoas mandaram perguntas. Eu não pude acompanhar todas as perguntas, até porque eu me comprometi a explicar de forma mais prática tudo. Quem tiver dúvida, quem tiver necessidade, pode me mandar o WhatsApp que eu responderei. São milhares de mensagens, então eu peço que você diga se é de Salvador e qual é o bairro, ou se é do interior, qual é a cidade, porque eu estou com muita gente online, então para eu não confundir até a informação. No mais é isso que eu queria tratar com vocês, espero que esteja contento. Muito obrigado por mais de 100 pessoas que já entraram no Instagram e no Facebook, obrigado pelas mensagens, replique esse vídeo e vamos juntos. Essa luta não é só de vocês, essa luta é nossa, envolve aí um sonho e eu sei o que é isso. Para eu estar aqui hoje eu sonhei, eu lutei, eu passei por esse caminho que vocês estão passando e me sinto no dever de cumprir o meu papel como advogado e tentar no mínimo ajudar com essa divulgação e pelo menos dar uma satisfação para todos vocês. Tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus.